É um texto bem conhecido, capítulo 10. Só para a gente ter uma abertura para passarmos algumas reflexões, eu quero, antes de começar a fazer aqui a explanação, dizer para os irmãos que a gente tem muito cuidado quando prepara-se uma reunião, prepara um assunto, para os irmãos não acharem que a gente está querendo, como é que eu posso dizer, repreender os irmãos ou afrontar os irmãos. É uma maneira de orientar, de explicar. Veja, o presbítero Fernando falou que ele ouviu falar que algum dia que eu nunca perdi uma reunião, ele guardou. Então, às vezes, a gente passa algumas experiências, dá algumas dicas, como, por exemplo, a reunião está com 3 meses, é de 2 meses, a gente teve um problemazinho de saúde e não fizemos no mês passado. Então, a gente vai anotando alguma coisa durante esse tempo e vai colocando ali em pauta para chegar nesse dia. Então, de repente, você pode imaginar, eita, o pastor está me dando uma indireta ou não, de maneira nenhuma, irmãos. Não pense isso, fique sossegado, é só uma maneira de tentar lhe instruir e orientar para que a gente possa nos aprimorar na obra do Senhor, tá bom? Capítulo 10, versículo 38 diz assim, 38 e 39 de Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39 diz: Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição ou que retrocedem, mas daqueles que creem ou perseveram para a conservação da alma. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, aqui estamos alegres, satisfeitos, felizes por estarmos na Tua presença. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, revelar a Tua vontade, trazer, meu Deus, a luz, trazer o entendimento, trazer, meu Deus, a compreensão para que possamos nos firmar a cada dia e andarmos firmes na Tua presença, fazendo a Tua obra, engrandecendo o Teu nome e o Teu reino. Assim, venha, Pai, nos ensine conforme a Tua vontade, que é boa, agradável, perfeita, soberana, nos dê luz e direção para que possamos sempre Te glorificar e com esmero fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. O que todo ser humano deseja para a sua vida é ter sucesso. Todos nós desejamos ser bem-sucedido, ter sucesso, ser feliz naquilo que vamos fazer. Isso é um desejo de todo ser humano. Isso no casamento, isso na profissão, isso na sua vida econômica, isso em todas as áreas que você se empenha. Você quer ser bem-sucedido, você quer ter sucesso. E não seria diferente na igreja, no evangelho, como obreiros de Deus, no ministério do Senhor. Mas será se tem algum segredo para o sucesso? Primeiro eu quero lhe dizer que não existe mágica para sucesso. Não acontece o estalar de dedo e um passo de mágica ou uma fórmula mágica que você vai adquirir e você vai conseguir ter sucesso. Não existe fórmula mágica para o sucesso. Não existe. Não se vende, não se acha em lugar nenhum. Ninguém consegue produzir essa fórmula. Mas eu gostaria de passar aqui alguns pontos que podem ser fundamentais, que podem lhe ajudar a você ser bem-sucedido nos seus projetos, nos seus sonhos. Se eu perguntasse para os irmãos qual seria o segredo do sucesso, você ia dizer que Deus, obviamente que isso é indiscutível, mas eu quero falar mais no sentido humano, no sentido natural da situação da vida, o que é que pode nos levar a um patamar, a uma condição de sucesso. Primeiro, trabalho. Trabalho é o primeiro passo que se pode dar para ser bem-sucedido, para ter sucesso. E eu não falo de ter um emprego, eu falo de trabalho, eu falo de sacrifício, eu falo de esforço. Trabalho. Porque todo projeto que você tiver na mente, todo sonho, todo objetivo, ele só vai se tornar realidade através do trabalho. O sonho
mais bonito, pode ser o mais belo, pode ser o projeto. É o silêncio. Trabalhar em silêncio. Parece algo antagônico, principalmente para a gente que canta, que prega, que precisa usar a voz como instrumento de trabalho. Dizer silêncio é um passo positivo para a gente ter sucesso. Mas quando eu falo do silêncio, eu falo que você deve ter maturidade, equilíbrio, para saber lidar com as situações. Por exemplo, saber lidar com a crítica, o elogio que alguém lhe faz. Você precisa saber administrar isso. Porque tanto um como os mais entendidos, eles podem lhe travar. Eles podem lhe atrapalhar. Tanto a crítica como o elogio. Os dois têm o mesmo poder. E quando eu falo que o silêncio é um passo positivo, eu falo isso porque às vezes nós falamos muito e fazemos pouco, ou quase nada. Na verdade, enquanto você fala, você nada está fazendo, porque você está falando. Então isso às vezes atrapalha o nosso sucesso. A gente precisa aprender a trabalhar em silêncio. O trabalho e o silêncio é a melhor resposta no resultado do seu trabalho. Então não fique querendo falar, como alguém diz, pelos cotovelos, querendo explicar, querendo dar satisfação. Não, a sua explicação, a sua justificação é trabalho. Isso será suficiente. Trabalhando em silêncio. Terceiro, não espere por ninguém. Eu não estou dizendo que você não vai depender dos outros, porque isso é uma regra geral da vida, dependemos um dos outros. Eu estou dizendo esperar. Não espere por ninguém. Esse é o terceiro passo, se você quer ser bem-sucedido. O primeiro é trabalhar, o segundo trabalhar em silêncio, e o terceiro não esperar pelos outros. Ah, eu não fiz porque fulano não me ajudou, não fiz porque fulano não veio, eu não fiz porque estava sozinho. Ora, se eu estou com alguém, eu produzo mais. Mas se eu estou só, eu produzo menos, mas produzo. Não vou ter aquele resultado tão esperado, mas vou ter. Então esse é um dos passos necessários para que a gente possa alcançar aquilo que o nosso coração deseja. Sucesso que a gente espera. Obviamente que isso que eu falo aqui é uma coisa que você vai refletir com você. Porque trabalhar sem esperar por alguém, ou trabalhar sozinho, isso é quase que um dom, irmãos. Eu tenho muita experiência nisso, mas não é da agora. Isso é desde quando eu tinha, acho que uns 10 anos de idade. Eu comecei a ser trabalhado, eu acho que já foi Deus me moldando para esse momento. Vou lhe explicar por quê. Estamos numa reunião, é uma palestra. Eu tinha um amigo, quando eu tinha uns 10 anos, isso foi em 1984, 85, eu nasci em 74, 10, 11 anos, ou mais ou menos. Ele se intrigou de mim. E na rua ele era o único que tinha televisão em casa. E todo mundo se reunia na casa dele para assistir o Didi, os Trapalhões, e o Sítio do Pica-Pau Amarelo e o Jaspion. Mas aí ele ficou intrigado de mim, eu não podia ir assistir a casa dele. E quem fosse meu amigo, ele também proibia de ir. Então ninguém queria ser meu amigo. Quando a gente se reunia à noite na rua, para brincar de esconde-esconde, de polícia e ladrão, de pega-pega, de todo o poço, sentado lá no meio fio, sentado na calçada, só olhando. Uma criança com 10 anos de idade, mais ou menos essa idade, eu não lembro. Eu lembro que a dona Margarida chegou um dia para mim, sentado lá no pé do muro, e disse: "Ô, tu tá doente?"
vai brincar também com parece que é um doente, e eu doido para ir, mas não podia, irmão. Então aí eu fui aprendendo Tendo a viver só, meio na solidão, a não depender, ou não esperar por os outros. Aí eu inventava o meu jeito de brincar, o meu jeito de divertir. Aí teve um amigo nosso que trabalhava em Maceió, numa fábrica de macarrão chamada, parece que Brandini, tá? Ele me viu uma vez na rua dando um chute e disse: quer aprender a lutar karatê? Eu disse: quero. Aí ele disse: olha, amanhã vem aqui que a gente vai lá para Canavial treinar. Ele trabalhava em Maceió, só aí final de semana, aí ele dava aula no domingo, só passa a semana treinando. Treino pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Aí eu fazia lá meia hora e tudo. Aí quando foi o dia, chegou um tal de Silva lá em Capela, irmãos, que treinava também e chamou a gente para um combate. Eu, o Narciso e o Juvenal. Rapaz, esse dia eu levei um sarrabu e não gostei não, meu irmão. Porque a gente brincava com cuidado, sem malícia, quando ia bater, a gente para. O Silva não, o Silva veio para bater mesmo. Eu disse: oxe, eu não quero esse negócio mais não, apanhando de graça. Não quero mais esse negócio não. Aí eu disse: eu vou desistir. Aí fui para casa, né? Mas eu digo: mas antes de eu desistir, eu vou treinar para pegar ele. Eu vou treinar. Pegar para descontar. Aí comecei a treinar, mano. Eu treinava 2 vezes por semana, uma vez. Às vezes só quando o Messias era o nome dele, ia lá. Aí eu comecei a treinar todo dia. 1 hora às vezes por dia, 2 horas, 3, até 4 horas por dia eu treinava. Começava 2 horas da tarde, ia para 6 horas da noite, 3 horas ia para 7 horas da noite, todo dia. Dali a minha irmã Lourdes, ela via que chegava lá em casa, no quintal de casa em Capela, era uma trave com... Eu peguei 5 sacos vazios de adubo, enchi de pó de madeira da serraria, com areia, pendurei. Peguei o Taimbaúba, cavei um buraco dentro no chão, botei uns pedaços de pau assim de madeira, para dizer que era Bruce Lee, tinha uns negócios, tá? Peguei outra estaca, preguei, amarrei uma sandália, aquele infeliz. Era 4 horas por dia treinando, sozinho. Aí às vezes chegava aquela meninada querendo que eu ensinasse, eu levava 10, 12, mas às vezes me atrapalhava mais do que eu imaginava. Ele não sabia, às vezes não se interessava, aí ficava brincando. Aí só, não vou ensinar você não, vou treinar sozinho. Porque ao invés de eu estar treinando, eu estava lá sozinho. Nunca mais ele me chamou para... Até a gente teve uns encontros, mas ele não quis mais não me chamar mais. Parece que ele estava desconfiado já. Mas essa foi a fase que eu mais fiquei em forma. Foi a melhor fase como lutador que eu fiquei, quando eu estava treinando sozinho. Aí absorvi isso para mim. Aí me converti. Pastor presidente de Madureira, quando estava lá, mandou aqui para Messias 99. Cheguei aqui, pronto, foi no mês como esse, mês de junho, dia 20 de junho. Estava começando a campanha política. Estava chegando o ex-prefeito Jarbinha, Conde Djalma, a prefeita era a dona Maria Tereza, que já é finada. E de repente na igreja chegou uns 4 ou 5 candidatos a vereador querendo apoio. 2 eram da igreja, um diácono e um irmão que tinha ajudado muito na igreja. Ele não era candidato, mas ele era assessor de um rapaz que ele estava apresentando ele como candidato. Depois chegou uma irmã da missão, um rapaz que era vizinho da igreja chamado Lobão. O irmão Balu também estava candidato lá na época. Chegou meio sim, querendo apoio. E agora o que é que eu faço? Eu digo: olha, eu vou conversar com o presidente para ver o que ele me orienta. Aí eu fui conversar com o pastor e ao mesmo tempo tratei sobre ele o fato de ter algumas irmãs que cantavam no departamento e não eram casadas simplesmente porque naquela época não podia. Só, pastor, está acontecendo assim. Se eu fosse lá para dar uma palavra para orientar os irmãos, ele disse: não, pastor, seu pastor lá, você decide lá, você está decidido. Não, pastor, eu já falei, os irmãos assim. Ele disse: qualquer dia eu vou lá, mas você vai lá, é um dia que tem que ser isso mesmo. Certo, mas eu vou lá, e até hoje, para esse caso, eu nunca vejo. Aí foi aí que eu entendi, pastor Cadal, e demais obreiros, que eu não poderia estar incomodando o presidente com isso. Aí foi aí que eu aprendi que eu tinha que desenrolar sozinho. Até um dos candidatos que tinha sido um que tinha ajudado muito lá na igreja, irmão, ele balançou o dedo na minha cara. O senhor lembra, pastor Maciel? O senhor lembra dessa cena? O senhor estava do meu lado, meu irmão. Ele tinha ajudado esse irmão, um menino com 24 anos de idade. Ele chegou assim na porta da igreja: olha, se o senhor não apoiar o meu candidato, eu não faço mais nada por essa igreja. Balançando o dedo assim. E eu disse: tá, meu Deus, eu vou apanhar agora. Eu disse: não, mãe, eu vou conversar com o pastor presidente, ele vai dar alguma diretriz e tal. Depois, se não apoiar, aí deu as costas e depois virar o pastor Marcelo: irmão, o senhor está bem? Estou, mano, estou bem.
Então eu tive que aprender a me virar sozinho. Então isso foi me trazendo experiência ou até estrutura. Aí eu reunia os irmãos para evangelizar, a mocidade. No primeiro dia vinha 10, 15 jovens. Aí no outro domingo só vinha 5, no outro domingo não vinha 2, no outro domingo não vinha ninguém. E ficava aquela luta, até que um dia eu disse: rapaz, eu não vou esperar mais pelos irmãos, não. Eu vou sozinho mesmo. Mas eu digo: mas se eu sair sozinho, eu saía, botava gravata, pegava a Bíblia e saía para evangelizar. Aí eu digo: pronto, as pessoas vão pensar ou que os irmãos da igreja são desobedientes, ou são preguiçosos, ou não tem gente na igreja daquele pastor, porque ele só sai sozinho. Aí eu ficava mais preocupado com a terceira possibilidade de achar que não tinha gente na igreja. Por isso que eu saía sozinho. Aí foi quando eu tive a estratégia de não sair com a Bíblia e nem de gravata. Sair a paisana, entre aspas, né? Eu digo: você é sempre que as pessoas vão pensar que eu vou resolver alguma coisa e tudo. Aí eu começava a visitar os irmãos, de casa em casa. Ó, irmão, hoje tem culto, perca não. Aí eu conheci um pai que não era crente, uma mãe que não era crente, um marido que não era crente, uma esposa que não era crente, um filho que não era crente, uma filha que não era crente, um vizinho que não era crente. E começava a fazer aquela ligação de um com o outro. Aí aumentando a cadeia de visita, ia trazendo alguém e tal. Então foi dessa forma que eu aprendi a trabalhar, sem esperar. Aqui as pessoas já me conhecem há muito tempo. Agora faz 24 anos que eu cheguei por aqui. 24 anos. Então você também deve desenvolver essa capacidade. E não reclame se alguém não vier, não fique triste se alguém não vier, porque se alguém não veio, é porque Deus está contando com você. Deus está confiando a você essa missão. Se fulano não veio, é porque Deus não deu essa missão para ele, deu a você. Então, se Deus me der essa missão, eu não vou terceirizá-la, passar para fulano. A missão é minha. Se Deus me deu a coragem, me deu a disposição, me deu a saúde, então Ele está. Então esse é o terceiro passo. Olha, o primeiro é trabalhar, o segundo é trabalhar no silêncio, o terceiro, não esperar por ninguém, e o quarto, perseverar. Porque você pode até trabalhar uma semana sozinho, um mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, sozinho. Aí de repente você começa a esmorecer, começa a se abater. Depois de 6 meses ou 1 ano. Mas imagine passar 5, 10, 15, 20, 25 anos com a mesma disposição, com a mesma vontade, com o mesmo ardor, com o mesmo fervor, com o mesmo desejo. Isso é algo que só Deus coloca. Então você tem que perseverar nisso aí. Não deve xingar ninguém, não deve murmurar contra ninguém, não deve... Não. A missão é sua. Foi confiada a você. Então o quarto é perseverar. E o quinto, exercer liderança. O quinto passo é exercer liderança. Praticar a liderança. Porque às vezes nós confundimos líder com chefe. O chefe gosta de mandar. O chefe se sente bem dando ordem, mandando, exigindo, cobrando. Esse é o sentimento do chefe. O líder não. O líder, ele gosta de fazer. Ele gosta de se colocar como exemplo. E não é se colocar como exemplo e depois se esconder, não. Mesmo quando todo mundo está fazendo, ele continua lá fazendo. Isso é liderança. Tá? Tem a ver com o terceiro passo, que é não esperar por ninguém. Então ele precisa exercer liderança. Então essa foi a visão que eu tive do reino, da obra de Deus. Para mim foi a melhor estratégia. Foi essa
de fazer essa obra, irmão. Nunca desistir, mesmo sozinho, visitando, se aproximando das pessoas, visitar o rebanho, visitar a igreja. Tem muita gente que reprova esse trabalho. Só que, se você fosse um pastor, de fato, de um rebanho de ovelha, de fato, literalmente falando, você levaria esse rebanho para o pasto só uma vez na semana? Só duas? Ou se leva todo dia? O rebanho precisa de cuidado todos os dias. Todos eles precisam de pasto e de água. Todo dia. Eu agradeço a Deus. É a estratégia que eu tenho. É através dessa maneira que eu chego a ganhar pessoas para Jesus, trazer pessoas para Jesus. E foi dessa maneira que nós chegamos aonde estamos hoje. Isso que você vê aqui, claro, Deus, e resultado dessa maneira de trabalhar, dessa forma de trabalhar. Quando nós chegamos em Madureira, em 99, ali está a pastora, foi na verdade uma das fundadoras de Madureira. Ela sabe a história, até melhor do que eu. A igreja era 12, a igreja arrumada, bonita, bem terminada. O pastor Josonaldo fez um bom trabalho. Só que teve um problema. Houve-se um boato de que a esposa do pastor tinha sido infiel. E naquele tempo era que o negócio era feio. E foi aquele alvoroço, aquele escândalo, aquele negócio todo. Aí eu sou enviado para cá, para assumir esse trabalho, com essa mentalidade que eu estou lhe dizendo aqui. Eu tinha lido um livro chamado Os Heróis da Fé. É a história de 20 pastores dos séculos passados, desde Jerônimo Savonarola, João Martim Lutero, João Calvino, João Wesley, Whitefield, Moody, Spurgeon, Jonathan Edwards e outros mais. E eu me inspirei principalmente na história do Moody. O Dwight Lyman Moody, ele chegou numa escola bíblica, chamou o responsável e disse: eu quero ser professor aqui na escola. O professor disse: olha, Moody, é o seguinte, aqui a gente tem 12 professores. Aqui a gente já tem 12 professores e 16 alunos. Eram 12 professores para 16 alunos. Ou seja, se fosse 12 alunos e 12 professores, cada professor tinha um aluno. Então 4 professores poderiam ter 2 alunos e 8 só um. Eram 12 professores e 1 aluno. Ou aliás, 12 professores e 16 alunos. Aí o que é que acontece? O professor, o superintendente disse: faça o seguinte, se domingo o senhor conseguir trazer alguém para a escola, o senhor ensina para eles. Lançou essa proposta para o Moody. Se o senhor conseguir trazer alguém domingo, aí o senhor faz a sua classe. No domingo seguinte, o pastor Moody chegou na escola com 18 pessoas. Agora pessoas mendigas, pessoas de rua, sem sapato, sem chapéu. Mas eram vidas, 18. E no outro domingo foi mais, no outro domingo foi mais. 6 meses já não cabia mais o salão. Tiveram que alugar outro salão. Então, eu acabei me inspirando, eu vim com essa mentalidade. Esse trabalho muito simples, agora é um trabalho meio exaustivo. Se todo dia de culto, às vezes com 2, 3 congregações, você dá essa assistência em todas elas, é meio exaustivo. Mas Madureira, quando cheguei, tinha uma congregação de 5 por 12, eu acho que uns 30 irmãos, 40, eu não lembro bem. Fomos trabalhando nesse ritmo. Compramos um terreno lá no Rodrigues Calheiro, popular Morro do Macaco. Depois ganhamos um terreno aqui, que foi esse aqui, mas o pastor presidente de Madureira não quis, eu troquei numa casa que tem a congregação ali. Também construímos a congregação, construímos lá. Compramos um terreno nos fundos da igreja, que é a sede,
de Madureira hoje, que era 5 por 12, ficou 7 por 18, e mais um pedaço de terreno de 6 por 8 para fazer banheiro, fazer berçário, para fazer secretaria, gabinete, que você quisesse fazer lá. Isso tudo nesse ritmo de trabalho, nesta visão de trabalho. Chegou uma época que dentro de Messias, o único ministério que tinha 3 igrejas próprias era Madureira, quando nós pastoreávamos lá. Dentro da cidade, no âmbito urbano, aqui dentro da cidade, era Madureira, tinha 3 igrejas próprias. Hoje a Assembleia de Deus tem 4 igrejas próprias. Tem a sede, tem essa aqui no Jarbas, tem uma lá no Corte, uma lá no Morro. São 4. Hoje Madureira tem 3. Com esse estilo de trabalho. Hoje, nós já temos 2 igrejas próprias. Estamos aqui com 5 anos. Eu vim para cá. O trabalho está com 8. Novembro para 9. Passei 3 anos em Maceió, vim para cá. Aqui teve uns contratempos. O Celestino está aí, segurou aqui o batente. A menina pediu o salão que era lá de frente, o abatedor do Popular Pezão. Tinha um grupo até satisfatório de irmãos, mas houve um contratempo, a igreja teve uma queda. Eu falei para minha esposa, vamos para Messias, porque quando a menina pediu o salão aqui, e lá em Maceió é alugado, aí bateu aquele choque. Eu digo, se o rapaz aqui pedir esse salão, eu fico à toa. Como aqui em Messias, era minha casa, era aqui, e aqui do lado ele já tinha levantado umas paredes, estava em pé direito, 5 por 13, eu digo, vou terminar aquele salão lá, e vamos para lá, porque lá é pronto. Lá ninguém vai chegar, ninguém vai desocupar. Conversei com os irmãos lá em Maceió, no Barro Duro, os irmãos entenderam. Só que depois eu disse para minha esposa, eu não vou fazer só do lado não, vou derrubar a casa e fazer logo um salão todo. Então a gente veio para cá, o Celestino aqui batalhando, a pastora Creuza, agora era ele, a pastora Creuza, a irmã Neide, a irmã Celita, a esposa da irmã Celita, a filha da irmã Celita, a Cecinha, o irmão Antônio, a irmã Ana, esposa dele, o menino Alexandre, acho que o Alain, entendeu? Eram esses irmãos que aqui estavam, mas os irmãos que ficaram lá embaixo, de vez em quando vêm aqui dar uma força. Nesse contratempo, que a igreja, eu posso falar, estou em reunião de obreiro, ela estava numa renda em 2 meses de quase R$2.000. Só que nos contratempos, quando eu cheguei aqui, de 2.000 estava em 300. E eles tinham comprado alguma coisa no depósito, já tinha lá os 1.800 para pagar, e eu vim para cá. Nessa situação, então apliquei esse mesmo estilo de trabalho, essa mesma estratégia. Eu digo, é assim que eu vou trabalhar, cuidando do rebanho, porque quem gera ovelha é ovelha. Então ovelha bem cuidada gera ovelha saudável. Vou cuidar do rebanho, e esse rebanho vai produzir ovelhas saudáveis. Então, este é o resultado desse trabalho. Eu falo isso passando para os irmãos que essa é a estratégia que Deus tem me dado, é a maneira que eu tenho agido, e passo para os irmãos de repente podem analisar e ver que pode ser usado pelo irmão também. Porque talvez essa não seja a melhor estratégia, mas é a estratégia que combina com. Tem gente que gosta de chamar muitos cantores, muitos pregadores, é outra estratégia. Só que essa para mim é mais complicada no meu entendimento, porque assim como alguém pode dizer que eu boto um hábito de os irmãos ir para a igreja, se eu for lá visitá-lo, também se traz cantor e pregador, vai colocar esse mesmo hábito. Os irmãos só vêm se tiver cantor e pregador. E tem mais um agravante, porque para trazer cantor e pregador precisa de dinheiro, e eu não, só preciso da sola do sapato para visitar, para ir lá. Faço as minhas caminhadas, só que alguém disse que não vale muito, porque tem que caminhar sem parar. Eu paro aqui, para ali, acolá. Caminhar tem que ser sem parar, né? Aí não vale. Mas tudo bem. Mas pode não ser a melhor estratégia, mas é a que combina comigo, a que funciona comigo. Agora eu vou dizer uma coisa, eu não sei se eu disse em algum lugar, ou veio na minha mente. A ideia, a melhor ideia, ou a melhor ideia, a ideia que funciona, não é a melhor ideia. Olha só, a ideia que funciona não é a melhor ideia.
A ideia que funciona é aquela que você coloca em prática. A ideia que funciona não é a melhor. A ideia que funciona é aquela que você coloca em prática. Então, a estratégia que vai dar certo é aquela que você colocar em prática. Ou seja, não adianta você ter uma grande ideia se você não tiver como executá-la. Agora, uma coisa que eu aprendi é que o trabalho ele só tem vigor, só tem se tiver gente. Então, para a igreja, está escrito na Bíblia, pelo menos eu posso falar de forma comparativa, você pode trazer todo tipo de gente. Isso não sei o que diz, é o que Jesus falou na parábola das bodas. Eles foram atrás dos convidados, os convidados não quiseram vir. Aí o dono da festa disse: então vá pelas ruas, pelos becos, traga os coxos, os aleijados, os doentes, os mendigos, e encha a minha casa. Porque a igreja, ela não é o céu, ela é uma sala de preparação ou de espera para lá. Nós trazemos todos quanto podemos trazer para a igreja, e depois o dono do céu é quem vai decidir, quem vai. Não compete a nós essa condição de decidirmos. Quem vai decidir é o Senhor. Mas aí você vai trazer gente. Agora, uma coisa que é muito esquisita, às vezes eu fico olhando e eu fico analisando. Eu faço uma análise íntimo, no meu particular, no meu mundo, para entender. E tem gente que parece que ele mesmo não gosta do próprio trabalho que ele faz. Tem gente que trabalha na igreja, mas parece que ele mesmo não sente prazer naquilo que ele mesmo faz. Isso aqui é uma grande derrota para o obreiro. Você fazer algo no qual você não se realiza, não sente prazer. Porque se você mesmo que está fazendo não sente prazer, você transparece que está fazendo de maneira ingrata ou sem prazer, ninguém vai querer estar perto de você. Ninguém vai ter prazer de estar naquele trabalho. Ou às vezes até fico analisando que tem gente que lidera esse departamento, lidera conjunto, alguma coisa na igreja, e não comparece para estar com aquela equipe. Então nem ela mesma suporta o que ela faz. Nem ela mesma valoriza o que ela faz, tem prazer no que ela faz. Meu irmão, pense numa coisa que me dá prazer, é vir para a igreja. A minha esposa, eu não sei se é ela que diz, eu converso que eu passo mais de hora no espelho me arrumando para vir. Claro, meu irmão, eu tenho prazer. Poxa. Entendeu? Eu tenho que ver se a meia está combinando com a calça, com o paletó, se o nó. Às vezes eu dou 3, 4, 5 nó, mas tem que sair. Entendeu? Não é porque a gente tem aqui bilionário, megas empresários, pessoas de status, não. É porque eu tenho prazer em vir para o ambiente de adoração a Deus. Não é porque eu vou para uma congregação que só tem 5 crentes que eu vou chegar lá e só abrir a Bíblia e falar qualquer besteira. Não. Eu vou orar, vou meditar na palavra e vou trazer aquilo que de melhor o Espírito Santo me dá. Porque se eu trouxermos algo aguado para a igreja não vai assimilar, não vai ter alegria, não vai ter prazer. Então a gente precisa ter essa característica e desenvolver
essa compreensão sobre a obra. Porque se a gente não fizer isso, o trabalho fica um trabalho sem graça, sem alegria. E às vezes até nessa inexperiência, se eu posso assim dizer, acaba usando a tribuna para desabafar, afrontar, ofender, criticar, dar indireta e ironizar. Jamais se deve fazer isso como crente. Não faça isso. Se alguém lhe ofender, se alguém lhe humilhar, se alguém lhe perseguir, lhe maltratar, silêncio, silêncio, silêncio. Não reaja, não dê indireta nessa pessoa, não use a tribuna, porque senão nunca mais você vai ter paz na vida. Você nunca mais vai ter paz na vida se você reagir com indireta para algum irmão na igreja. Veja, eu vou dar aqui um exemplo para os irmãos. Está aqui essa multidão de obreiros. Aí de repente, entre os irmãos, graças a Deus não tem, pode ficar sossegado, eu estou falando na forma hipotética. Aí tem alguém que me machucou, ou que eu não estou indo bem com a cara dele, aí eu vou aproveitar para bater em todo mundo por causa de um. Não tem lógica, irmãos, não faz sentido. Aí todo mundo vai sair triste, vai sair magoado, vai sair ferido, vai sair desanimado, porque eu estou com um problema com um e descontei em todo mundo. Perdeu o chicote e lá para outro, para cima, para baixo, e não sai tapa, misericórdia. Entendeu? Isso não é inteligente. Isso não é sábio. Claro que você precisa de muita força para controlar isso aí, porque eu já fui tentado muitas vezes. Uma vez eu peguei um som, um microsystem, 3 CD, e quebrei no meio do vulgo, meu irmão. Aí a pastora Creuza, ela estava na hora, a pastora Celestino também estava comigo, a igreja estava agitada, ela não estava nem problema de pressão nesse tempo, uns 20 anos de idade, uns 25, 26. Inexperiência, imaturidade. Entendeu? Você acaba criando. Aí o que é que acontece? Aí você dá uma indireta, aí a pessoa tem a oportunidade de dar outra indireta em você, aí você no outro pega ele, aí fica aquele negócio, às vezes a pessoa nem deu uma indireta, mas você está tão perturbado que a pessoa leu um texto ali, qualquer coisa, você já recebeu como uma indireta. Aí só vou pegar, aí começa, aí fica aquele culto pesado, aquela coisa amarrada, entendeu? Porque quem vai ficar feliz com isso? O inimigo. Jesus não vai ficar feliz com isso. Então com isso, quem se afasta? O Espírito. Quem chega? As trevas. Aí se torna aquele trabalho pesado, aquele trabalho que você não tem prazer, que você não se sente bem, que parece que nada dá certo, que nada flui. E o pior não é nada. O pior é que a pessoa começa a ver todo mundo como inimigo. A pessoa começa a ver todo mundo como inimigo e passa a ser inimigo de todo mundo. É por isso que estou dizendo, nunca mais você vai ter paz. Se alguém, você que é dirigente de congregação, de departamento, que é obreiro, se por acaso alguém te afrontar, alguém te humilhar, alguém fizer alguma coisa que lhe machuque, que ele coloque, não reaja, não revide, ore a Deus, entrega na mão do Senhor, irmãos. Ou a gente não tem um Deus poderoso para agir a nosso favor.
Não faça nada não. Deixe que Deus, Ele toma a providência. E não fique esperando que Deus tome uma providência para matar, para quebrar a perna. Não. Fique esperando que Deus mude a pessoa e ela se torne uma pessoa melhor. E ela passa a lhe ajudar a ter alegria na obra. Vai ser muito mais vantajoso para todo mundo, para o rei. Porque quando isso acontece, tudo que a pessoa vai fazer na igreja, ela vai fazer com o pensamento de afrontar, de mostrar que é melhor, com o objetivo de humilhar o outro e mostrar que é superior. Aí eu lhe pergunto, Deus vai estar presente? Não vai. Já foi dito aqui, faça para Deus, faça pensando em Deus. Faça com o pensamento de Deus receber. Será se Deus está aprovando? Será se Deus está alegre? Será se Deus está recebendo? Será se está sendo da vontade de Deus? Será se Deus está nesse negócio? Será se Deus está feliz? É este o propósito, é esta a visão. Só vai pregar, o objetivo é pregar uma palavra que machuque. Se for cantar, vai querer um hino que dê uma indireta. A gente estava até conversando outro dia, às vezes for fazer uma campanha, aí pega um tema de campanha para pregar naquela campanha com o objetivo de descer a lenha. Não, irmão, tem que ser para glorificar a Deus, pensando no bem da obra. Até existe algumas pessoas que me conhecem há mais tempo e até dizem que eu mudei. Algumas pessoas que me conhecem há mais tempo, mas pastor, o senhor mudou. E quando fala que eu mudei, às vezes a pessoa fala com o objetivo de que eu era rígido, carrasco, duro, e gostaria que eu voltasse a ter um comportamento desse tipo. Aí por isso que às vezes a pessoa diz, pastor, o senhor mudou. E eu quero que o senhor diga, pastor, é claro que eu mudei. Aleluia. É claro que eu mudei. Glória a Deus. E eu vou mostrar para os irmãos duas razões, dois motivos que me fez mudar. Dois motivos. Primeiro, eu fazia parte do ministério, tinha os meus superiores, e naquele ministério tinha regras, e eu tinha que executar aquelas regras, concordando ou não, achando certo ou não, eu cumpria aquelas regras. Às vezes coisas que nem salva e nem condena, nem leva para o céu nem para o inferno, mas eram determinações. Então, gostando ou não, eu cumpria aquelas determinações. Porque existem muitas coisas na igreja que são regras e criações humanas. Por exemplo, eu vou usar esse exemplo que alguém me comentou esse dia, só para os irmãos entenderem. Grupos na igreja, mocidade, grupo de senhoras, de senhores, coral, banda, isso são criações humanas. Não foi Deus que mandou fazer um grupo de mocidade, nem um grupo de senhora, nem um grupo de senhores, nem um coral, nem uma banda de música, não. Foi o homem que, com desejo de abrilhantar ainda mais, de dar mais brilho e mais sabor na adoração, criou esses grupos. Por exemplo, Deus não mandou criar ciclo de oração. Ciclo de oração criaram aqui, acho que em Abreu e Lima, Pernambuco, uma irmã que estava com uma filha doente, morre, mas não morre. Então convidou algumas irmãs para orar pela filha dela que estava muito doente, que estava à beira da morte, e elas oravam, e no final elas davam as mãos, faziam um círculo e entregavam o propósito. Daí surgiu a expressão círculo de oração. Entende? Então são instituição humana. Então existem algumas regras que são criadas, e às vezes a gente confunde essas regras como se fosse de Deus, e não é regra, é regra do homem. Por exemplo, alguém às vezes censura-se uma jovem casada cantar na mocidade. Veja só, tem um grupo de irmãs e o grupo de irmãos.
Por que é que esses dois grupos não cantam juntos, não formam um grupo só? As irmãs casadas com os irmãos casados. Olha, a mocidade canta, os rapazes e as moças cantam juntos. Entendeu? Mas eles são solteiros. Mas no coral está ali o maestro Juliano, Evangelho Juliano. Tem o soprano, o contralto, vozes femininas, o baixo e o tenor, vozes masculinas. No coral canta quem é casado, quem é solteiro, quem é moça, quem é rapaz, quem é novo, quem é velho. Na banda da mesma forma, não é isso, Juliano? Até crianças cantam, casado, solteiro, todo mundo canta, até criança. Eu lembro que tem um jovem na sede, a vez todo já cantou na banda. Não sei como é que chama quem toca clarinetista, é isso? Não, 8 anos de idade, criança na banda. Porque isso são regras humanas, faz parte das regras humanas. Então, eu tinha as regras para seguir, eu não tinha que seguir aquelas regras. Mesmo concordando ou não concordando. Então, por isso, eu posso ter mudado alguma coisa com o tempo. Que você desenvolve dentro do conhecimento da palavra, você vê que aquilo nem salva nem condena. Não é para o céu, não é para o inferno. Segunda razão pela qual eu mudei. Porque O tempo passou. o tempo foi passando, a idade foi chegando, a experiência e a maturidade veio. Então o tempo, a idade, a experiência vai lhe transformando. Você vai amadurecendo. Você vai aprendendo a ter autocontrole, domínio próprio, que você vai desenvolvendo isso aí com o tempo, você vai amadurecendo. Quanto mais o tempo passa, aí você vai ficando mais experiente, vai ficando mais paciente, porque você adquiriu experiência na caminhada, para saber lidar com essas situações. Que quando você era menino, Na fé ou na idade, você não tinha controle, mas hoje você foi amadurecendo. e desenvolveu essa capacidade. Então, o tempo e a idade acabam nos ensinando, Acaba nos orientando. Ó, por exemplo, eu aprendi que dependendo da situação, uma formiga, ela consegue levar uma carga maior do que um elefante, dependendo da situação. Dependendo da situação, uma formiga, ela pode levar uma carga maior do que o elefante. Ela pode ser mais útil do que o elefante. Pastor, agora o senhor endoidou. Está repreendido em nome de Jesus. Não, se um elefante estiver dormindo e uma formiga estiver trabalhando, quem é que está levando mais carga? A formiga, porque o elefante está dormindo. Eu não vou nem dizer ele morto, eu vou dizer ele dormindo. Então a formiga trabalhando carrega mais peso do que o elefante dormindo. Ou seja, uma formiga trabalhando vale mais do que um elefante dormindo. Quem está fazendo, por pouco que esteja fazendo, pode ser muito pouco, muito pequeno que ele está fazendo. está fazendo muito mais do que quem está criticando. Entendeu como é que uma formiga carrega mais peso que um elefante? É aí. É por isso que eu comecei dizendo, o sucesso é trabalho. Por pouco que você faça, é melhor do que não fazer nada. Então, desenvolva essa sua capacidade de entender essas questões. A gente está já terminando. Deixa eu ver aqui os assuntos. Está terminando já. Vai ser rápido hoje. Olha que frase interessante. O homem forte controla os outros. O homem poderoso controla a si mesmo. O homem fraco exige muito dos outros. O homem forte
exige de si mesmo. Não é bem assim que alguém expõe essa frase, mas a frase diz que os grandes homens, ele não exige dos outros, ele exige muito dele. Ora, a Bíblia diz o seguinte: cada um vai dar conta por si mesmo a Deus. Talvez os irmãos achem que Deus vai cobrar só de mim naquele dia, né? Já assinaram? Já assinou, acho. Talvez alguns achem que Deus vai cobrar só de mim naquele dia, mas não é só de mim. Vai cobrar do porteiro, do diácono, do professor de escola bíblica, da dirigente de seguração, da coordenadora das senhoras, da mocidade. Vai cobrar de todos os senhores, não é só de mim não. Porque todos nós assumimos uma responsabilidade diante de Deus. Deus vai cobrar de todos nós. Glória a Deus. Aleluia. Todos nós vamos ser chamados ante a presença de Jesus, diante do tribunal, para darmos satisfação do trabalho que Ele colocou nas nossas mãos. Grande ou pequeno seja o seu trabalho, você vai ter que prestar conta diante de Deus. Glória para Jesus, aleluia. E por que eu falo que o tempo nos ensina? E é importante a gente ter essa visão, irmãos, porque a gente só vai poder ensinar se um dia a gente aprender. Eu vi uma frase, eu gosto muito de frases, irmãos. Na hora que eu tenho um tempo assim, eu paro e coloco frases de filósofos, pensadores, para eu ficar ouvindo e refletindo. E teve um que disse assim: você só vai conseguir fazer o outro calar a boca se primeiro você calar a sua. Olha aqui, por que ele diz isso? Porque é simples, porque se eu não sei calar a minha, como é que eu vou saber calar a tua? Entendeu? Se eu não sei controlar a minha, como é que eu vou saber controlar a sua? Se nem a minha eu sei. Então é isso que a gente precisa, irmãos. É tanto mistério na obra, é tanta coisa, às vezes coisa simples, coisa tão simplória, e a gente não nota, está ali diante de nós, para a gente conseguir deslanchar, decolar e fazer algo grandioso para Deus, com coisas simples, com coisas pequenas. E se tem uma coisa que é lindo, tem uma coisa que é poderosa, são aquelas pessoas que têm um talento fora de série, que eles pegam coisas simples e conseguem fazer um show com coisas simples. Eu não estou tendo nenhum exemplo aqui para passar para os amados irmãos, mas eu vou usar um exemplo aqui meio pálido, para os amados entenderem como é que funciona. É mais ou menos assim: se você tiver uma casa para construir e tem dois profissionais, você só pode contratar um dos dois. Um é um pedreiro e o outro é um engenheiro. Só que o pedreiro, ele é competente, responsável, tem experiência, já fez vários trabalhos de excelência, e tem o engenheiro. Só que o engenheiro é irresponsável, é imaturo, não se preocupa com a qualidade do trabalho. Qual dos dois iria construir a melhor casa? O engenheiro irresponsável ou o pedreiro competente? Para mim, o pedreiro.
Ele é de uma posição inferior, mas na inferioridade dele, ele coloca toda a sua competência. Então, quando os amados for fazer alguma coisa, irmão, por pequena que seja, faça com brilho no olho, faça com empolgação na alma, faça de um jeito que quem chegar fique boquiaberto, porque não é o trabalho que faz você ser grande, não, irmão. É a sua dedicação, é o seu empenho que faz o trabalho ser grande. Glória a Deus. Aí você vai pegar pequenas coisas, pequenas tarefas, e vai fazer com tanto esmero que alguém vai ficar espantado. O apóstolo Paulo disse assim, ó: eu plantei, Apolo regou, Deus fez crescer. Sabe o que isso significa? Que cada um tem uma missão dentro do reino. Cada um tem uma tarefa. E como eu disse, às vezes a gente vai conversando e tinha algumas irmãs conversando sobre o jovem ou coisa assim, e houve um desencontro, porque uma dizia que desse jeito estava errado, dessa forma estava assim, eu dizia que dessa forma, e começou aquele impasse. Mas o que é que acontece? Acontece exatamente isso. São pessoas que não entenderam a sua missão. Então ele vai querer interferir na missão do outro. E quando você recebe uma missão, mas vai interferir na missão do outro, sabe o que aconteceu? Você esqueceu a sua. Glória a Deus. Então isso acaba gerando um impasse, um desconforto, gera-se um problema, porque vai haver um desconforto entre a pessoa que está na frente, entre a outra que fez a crítica, então acaba gerando uma divisão. Ao invés de haver uma união, acaba gerando um problema, uma divisão, e isso é o que o inimigo deseja, porque Jesus Cristo falou que nenhuma casa, cidade ou reino dividido consegue subsistir. Então há de haver muito cuidado com relação a essas observações. Mas talvez o irmão me pergunte assim: pastor, mas se a pessoa estiver errando e eu perceber que ela está errando, o que é que eu faço? Se você tiver habilidade suficiente, saber medir as palavras e chegar com toda humildade, sem humilhar a pessoa, sabendo o tempo certo, a hora certa, a palavra certa e o lugar certo de falar, show de bola. Mas se você não souber as palavras certas, o lugar certo, o tempo certo, nem a maneira certa de falar, vai dar problema. A pessoa vai se sentir agredida. Mas se você tem essa habilidade, sim, com certeza você pode ajudar o seu irmão ou o seu amigo que está passando por alguma dificuldade. Estou concluindo. Para a gente. A mesa ali está aberta. Mas deixa eu dizer isso aqui. Essa aqui é para a gente encerrar. Depois eu vou só passar umas dicas aqui rápidas para os irmãos, é coisa rápida. Mas preste atenção no que eu vou falar para vocês agora.
Aqueles que estão errando, estão servindo de professor para mim e para você. Aqueles que estão fazendo errado, preste atenção, estão sendo usados como cobaia, eu vou dizer professor, para me ensinar e lhe ensinar. E às vezes a gente não entende isso. Ó, se você estiver num lugar e alguém estiver fazendo algo, e o algo que ela está fazendo está correto, está certo, e ela sempre se mantém fazendo certo, normalmente alguém pensa e às vezes até fala: se fosse eu faria diferente e ainda faria melhor. Aleluia, glória a Deus. A pessoa está fazendo certo, está fazendo ok, tá na linha. Mas aí alguém olha: se fosse eu faria diferente e faria melhor. Glória a Deus. Hipoteticamente, a pessoa não pode mais fazer, então a oportunidade foi passada para você fazer. Ora, essa oportunidade ela tem 50% de dar certo, 50% de dar errado. Entendeu? Isso é a probabilidade. 50% dá certo, 50% dá errado. Se der certo a maneira que você vai fazer, maravilha, show de bola. Mas se der errado, como é que você vai se justificar? Porque você disse que se fosse você faria diferente e faria melhor. Aí chegou a sua vez de fazer, você fez errado. Mas você dizia antes que ia fazer diferente e ia fazer melhor. Às vezes a gente não sabe, mas aquela pessoa que está fazendo daquele jeito há tempos e tempos, e talvez você chegou depois, ou eu cheguei depois e vi ele fazendo, não vi que antes de eu chegar ele já tinha tentado fazer do mesmo jeito que eu queria fazer e tinha dado errado. Aí é por isso que ele está fazendo daquela maneira. Então Deus está usando, às vezes, o erro de alguém para nos ensinar. Deus está nos guardando de nós sermos frustrados, sofremos decepção, Deus colocou alguém, irmão. É coisa para a gente dizer: Deus, muito obrigado, não ter sido eu o cobaia para aquilo. O Senhor colocou alguém que vai me permita quebrar a cara, vai me permita se ferrar, vai tomar, para eu aprender que daquele jeito funciona. Então dá para entender essas coisas. Então quando você vê alguém trabalhando na igreja, fazendo alguma coisa na igreja que não está dando certo, que não está indo para frente, que não está funcionando, e você vê aquela pessoa lá e tal, não se preocupa não. Deus está me ensinando e te ensinando a maneira certa de fazer. Ah, porque o pastor não tomou uma providência. Porque Deus não tomou uma providência? É porque Deus está permitindo aquela pessoa fazer de maneira errada, para você aprender que daquele jeito não dá certo, para nós aprendermos que daquela forma não funciona, não dá resultado. Mas a gente não para entender essas coisas. Eu não sei, irmão, não sei se eu falo uma coisa assim muito doida, muito fora, sei lá, mas eu entendo essas coisas. Eu consigo perceber essas coisas. Pastor João Vianney, já estava no Senhor, um homem muito inteligente. Uma vez ele disse assim: se teve uma coisa boa na minha vida, foi que muita gente foi pastor primeiro do que eu. Ele dizia isso. Sabe por quê? Porque ele disse que conseguiu aprender com os erros e com os acertos daqueles que foram primeiro que ele. Então tem muita gente que está na minha frente, na sua frente, fazendo errado, se frustrando, se decepcionando, quebrando a cara, tal. Mas é Deus nos ensinando que aquele caminho não é bom, que aquele caminho não dá certo,
E a gente não para entender. E às vezes a pessoa tem que ficar ali 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você lá observando. É porque alguém está precisando aprender, irmãos. Deus está usando aquele erro como uma escola para a gente. Então, queridos, que Deus abençoe. Eu espero que essas simples palavras que eu falo aqui, na verdade, eu fico até preocupado. Eu digo, meu Deus, eu vou fazer uma reunião, vai vir tantos homens, tantas mulheres, pessoas que vão deixar as suas ocupações. Será que o Senhor vai me dar algo que vai instruí-los, que vai fortificá-los, fortalecê-los? Não deixe que eles venham e voltem da mesma forma, ou ache que não foi vantajoso ter vindo, meu Pai. Fala com eles, dá um ensino para eles, porque eu confesso que a minha preocupação é muito mais em fazer. Eu prefiro ensinar muito mais fazendo do que falando. As minhas palavras eu entendo que elas são muito curtas, pequenas, para tentar passar aquilo que realmente está na mente de Deus para os amados irmãos. Porque nós somos um ministério, me permite usar essa expressão, não é nada demais. Nós somos um ministério independente. Somos nós. Humanamente falando, não tem mais ninguém acima da gente. Somos nós somos a liderança. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que aqui nós estamos com a responsabilidade de dar norte, de dar direção para a igreja. Está sobre a nossa responsabilidade. Ensinar o povo, ter a doutrina certa, o ensino certo, a decisão certa. Porque, humanamente falando, acima de nós não vai ter ninguém para nos corrigir. Então a gente precisa orar, a gente precisa paciência, a gente precisa equilíbrio, a gente precisa, amadurecer para entender. Porque está sobre nós, mano. Não tem mais ninguém acima da gente, humanamente falando, para decidir por nós, não. Somos nós. Eu e os amados. É esse grupo de liderança aqui. Então, particularmente, irmãos, eu não quero ser um pastor ou fazer parte de um ministério que só vai pensar em dinheiro, só vai pensar em status. Não, eu quero pensar em almas, em vidas. Eu quero que Deus nos oriente a fazer uma obra genuína, verdadeira, que realmente agrade a Deus. Senão, o que é que nós estamos fazendo aqui? Se nós não estivermos aqui preocupados em fazer algo realmente conforme a vontade de Deus, o que é que nós estamos fazendo aqui, irmãos? De que está adiantando nós sermos pastores, nós cantamos, nós pregamos, nós construímos igreja? É só para ter algum resultado financeiro? É só para fazer da igreja o meio de vida, o meio de sustento? É só para ter dinheiro? Não, nós estamos aqui porque queremos fazer uma obra verdadeira para Deus. E eu preciso da compreensão, do apoio, da oração de cada irmão. Nós precisamos ter maturidade para entender essa responsabilidade. Ah, pastor, mas nós somos um ministério pequenininho, nem faz diferença dentro de Deus. Quem disse? Quem disse que não faz? Quem disse que Deus não vai cobrar da gente? Quem disse que naquele dia Deus não vai nos trazer a sua presença e querer saber da responsabilidade que Ele nos entregou? E eu não estou falando isso para lhe assustar, porque na verdade isso é glorioso, isso é honroso, isso é poderoso, irmão. Em quase 8 bilhões de pessoas no mundo, Deus chamou você e disse: você vai me servir na minha obra, você vai me servir no meu reino, você vai trabalhar na minha casa, você vai ser um ministro do meu evangelho, você vai ser um ministro do meu louvor, você vai ser um apóstolo, você vai ser uma missionária na minha obra. Eu vou contar com você, eu conto com você. Nessa visão, meu irmão, a gente tem que deixar as nossas vontades de lado, as nossas diferenças de lado, as nossas opiniões de lado,
e pensar no reino. Pensar No reino. Eu falei aqui, eu fiz uma reunião de trabalho, acho que só com os obreiros, a ala masculina, e disse que se você não tiver estrutura para ser humilhado, para sofrer, você não consegue fazer a obra. Se você pensa em fazer a obra atrás de aplausos, tapinha nas costas, elogios, status, fama, celebridade gospel, irmão, você está no evangelho errado. Você está seguindo o mestre errado. Porque no evangelho de Jesus, quem segue o mestre Jesus, não é as características, não. Não são essas promessas, não. É a aflição, dor. Eu às vezes costumo dizer que se o apóstolo Paulo tivesse vivo hoje, nenhuma dessas igrejas neopentecostais chamaria Paulo para dar o testemunho dele lá. Chamava não. Que o testemunho de Paulo era o seguinte: 3 vezes sofri naufrágio, uma noite passei no abismo, passei fome, perigo de espada, nudez, perigo entre os meus irmãos, perigo da minha família, perigo entre os meus patrícios, fui preso, fui chicoteado. Aí não chamava não, mas não, esse testemunho aqui não dá não. Aqui o testemunho é de que eu comprei um carro 0 quilômetro, agora eu tenho um Camaro amarelo, comprei uma casa na beira da praia, comprei uma cobertura, agora tenho 2 fazendas. Esse era Paulo, não ia ser chamado para nessas igrejas, não. Porque o evangelho falsificado, me permita usar essa expressão, não, irmãos. Eu louvo a Jesus, irmãos, e eu acredito que você está nesta mesma fé, neste mesmo propósito. Fazer a obra de Deus com compromisso, com responsabilidade, mesmo que seja um trabalho pequeno, um trabalho humilde, mas um trabalho sério, um trabalho com compromisso, com responsabilidade, sabendo que está trabalhando no reino de Deus. Então que Deus abençoe, meus queridos. Eu vou terminar aqui, só quero passar algumas considerações para os amados.